Poder sentar, queridos. Boa noite, graça e paz para o teu coraçãozinho nessa noite, amém? Amém! Aleluia! Coloca aí, por favor, varão. Eu sou o Alex da Daniele, porque antes de ser pastor eu sou pai, sou filho, sou marido, então eu sou o Alex da Daniele. E eu sou a Daniele desse gato. Miau. Tu viu, André? Ele emagreceu, você viu como tá um gato? Tá bonitão. Dá pra ver que eu oro muito, né? Linda, né? Ela ora pouco, né? Mas enfim. Essa aqui é a nossa família. Coloca aí, varão. Nós temos 3 filhos homens: o Alexander, o Eduardo, que é casado com a Milena, e o João Pedro. O Alexander, ele é noivo, aquela ali é minha sogra, e o garotinho é meu sobrinho. Estamos aguardando o nosso netinho. Nosso filho fez 4 anos de casado esse ano. Geralmente, quando eu falo que tem filho casado, a igreja fala assim: oh, nem parece. Você estava desligado, eu vou te dar outra oportunidade, tá? Então nós temos o Eduardo, que já é casado há 4 anos. Eu sei, irmãos. Então essa daí é a nossa família. A minha sogra, sempre que eu vou pregar, ela vem conosco. E vocês podem confiar na palavra de um pastor que anda com a sogra, tá, irmãos? Que verdadeiramente ela me conhece. Muito bem. Nessas poucas 3 horas que nós temos, nós vamos falar um pouquinho a respeito da palavra de Deus. Nós somos pastores auxiliares na Iba Parque, Igreja Batista do Parque, uma jovem senhora igreja que fez 74 anos esse ano. E de repente você está olhando assim: pastor, você não é muito batista não, te vi ali dando uns glória ali, a gente é meio batisbleano, né, irmãos? Mas eu creio que Deus fará. A gente trabalha com famílias há algum tempo, alguns anos, e eu creio que há uma liberalidade de Deus sobre a minha casa, sobre o nosso ministério, e creio que esse ano Deus fará algo no nosso ministério. Há um nascimento para acontecer. Muito bem. Tá animado, né? Tô. Jesus é bom, quem não presta é o diabo. Ele tá animado. Eu vou falar, deixa eu falar. Tá, fala aí. Gente, eu queria agradecer ao Senhor. A Deus seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Queria muito agradecer aos pastores. Agradecer a irmã Fátima, querida, né? Irmão Léo. Não adianta que não tem como falar irmão Leonardo, é só irmão Léo. André Samuel, irmão Marcelo, que são família. André estudou com a gente no seminário, né, André? Então, assim, o Senhor une propósitos, e hoje foi uma surpresa muito agradável encontrar esse povo que tanto a gente trabalhou, né, Andréia? Uma labuta muito linda que é trabalhar por família. O inimigo quer destruir família, mas o Senhor ainda levanta pessoas que acreditam nesse projeto. Então, que a nossa voz seja calada e que o Senhor venha falar poderosamente ao coração de vocês. E a gente vai falar um pouco sobre família. E eu queria que você não pensasse: quem tinha que estar aqui era minha mãe, era meu irmão, era fulano. Não. Se o Senhor te trouxe aqui, não trouxe mais ninguém, essa palavra é para você. E se alguém precisa tomar uma atitude, somos nós e vocês. Amém? Coloque-se de pé em reverência à palavra do Senhor e abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 9. Nós vamos usar alguns textos, mas eu quero usar Lucas capítulo 9. Eu sei que o tema está lá a respeito de Raabe, né? Mas eu quero falar um pouquinho a respeito desse texto de Lucas, no capítulo 9. Fui inspirado pelo Espírito Santo por tudo que nós já ouvimos aqui nessa noite. História de alguns irmãos que nós já conhecemos, e nós nos sentimos alegres em ver permanecendo firme na caminhada com o Senhor. Lucas capítulo 9, verso 1, diz assim a palavra do Senhor: Jesus convocou os 12 discípulos e deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para que curassem as doenças. Então os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os doentes. Ainda em Lucas capítulo 9, verso 23,
Então disse a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Incline a sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós queremos te render graça, Senhor. A ti seja dado toda honra, toda glória, todo louvor, Senhor. Ó Pai, o Senhor é um Deus grande. Isaías diz que o Senhor está sentado sobre o globo da terra. Ele diz ainda, ó Deus, que o Senhor mediu os mares com a concha das suas mãos. Ele te chama de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Senhor. E nós estamos aqui hoje, Senhor, e te pedimos, fala conosco, fala ao nosso coração de forma audível e inconfundível. Senhor, nos leva a águas profundas, porque o raso já não nos serve mais, Senhor. Ah, Senhor, que ninguém possa sair daqui nessa noite sem ter uma experiência real contigo. Não queremos ser movimentados, Senhor, mas precisamos ser transformados. Assim nós oramos e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, você pode aplaudir o Senhor, você pode glorificar Ele. Se Ele colocar aleluia na sua boca, você pode dar aleluia. Se Ele te der glória a Deus, você pode dar glória a Deus. Se Ele colocar língua estranha na sua boca, você pode dar uma rajada de língua estranha também. Você é de casa, visitante aqui sou eu, irmãos. Lucas capítulo 9, no verso 1, vem dizer que Jesus, ele reúne seus discípulos, os 12. Nós lemos aí no verso 1, se Jesus, ele reúne os 12, aquele que haveria de trair Jesus, também está falando a respeito do reino de Deus. Se Lucas capítulo 9, verso 1, diz que Jesus reúne os discípulos e lhes concedeu poder para curar enfermos, aquele que haveria de trair Jesus também está curando enfermos. Mas agora Lucas, no capítulo 9, no verso 23, há uma separação. Jesus, ele é bem enfático e direto, e ele diz: olha, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente, todos os dias, a sua cruz e siga-me. Agora já não dá mais para Judas Iscariotes, porque Evangelho de Deus tem muito mais a ver com aquilo que eu e você dizemos não, aquilo que eu e você negamos, do que com demônios que nós expulsamos. Tem muito mais a ver dizer não, eu não quero, eu não posso, porque isso vai desagradar o Espírito Santo de Deus. Tem muito mais a ver com esse posicionamento do que ter uma boa eloquência em cima do altar. Porque se não for o Espírito Santo de Deus falando ao coração da igreja, de espírito para espírito, seremos apenas movimentados e não transformados. E o que o Senhor, ele precisa de nós, é que nós todos os dias nos arrependamos dos nossos pecados, que nós todos os dias olhamos para nós, vemos que carecemos da glória de Deus, carecemos da misericórdia de Deus, para continuarmos firmes, andando em direção à cruz. Cruz é uma vida de renúncia. Eu vejo meus irmãos aqui, como me alegra, irmã Samuel, irmão Marcelo, ver vocês caminhando firmes. Eu conheço um pouco a história desse casal, congregamos, eu tive o privilégio de congregar com eles. Você acha que o Evangelho de Deus é só que Deus vai fazer? Evangelho de Deus não é apenas que Deus vai fazer, que Ele vai te dar porta de emprego, que Ele vai te dar carro e casa, não, meu irmão. O Evangelho de Deus é: chorando eu permaneço em direção à cruz, em perdas eu permaneço em direção à cruz, e quando eu estiver fraquinho, Joel 3,10, diga: o fraco, eu sou forte naquele que nos fortalece.
Sabe, a gente sempre usa um texto para pregar para a família. A Andréia já deve estar careca. Não, careca quem está é Orlando. Andréia não está careca. Careca quem está é o marido dela. De ouvir a gente falar sobre um personagem. Segundo Reis capítulo 5 vai falar de um personagem chamado Naamã. E se você colocar lá em 2 Reis capítulo 5, verso 1, vai dizer que ele era comandante de um exército. Vai dizer que ele era muito respeitado. E vai dizer que Deus usou Naamã para destruir Israel. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Mas ele era um grande guerreiro. Alex está falando aqui a respeito de ser muito mais importante negar-se a si mesmo do que falar bonito. É muito mais importante ter uma vida de verdade do que ter uma vida de fama. E hoje a gente vê famílias muito bonitas nas redes sociais e conflitos horríveis dentro de casa. E a gente vê uma igreja, e aí eu não digo esta igreja, mas a igreja do Senhor, como zumbi, mas com a maquiagem e o cabelo em dia. Igreja que está morrendo e que está passando longe do Senhor, mas tem palavras perfeitas para falar e para escrever. Mas hoje o Senhor nos traz aqui para dizer que Ele quer curar a nossa lepra. Que mais do que ser importante diante dos homens, por mais importante do que ser usado por Deus, Ele está interessado em que tenhamos uma vida verdadeira, que o adoremos em espírito e em verdade. E a Andréia estava falando aqui, e é verdade sim. E talvez você olhe para... Você já quer falar, meu amor? Eu comecei agora. A gente tem um código secreto. Aí eu já senti ele aqui já, ó. Deixa eu só terminar. Você me cortou. Vai. Ai, gente, amor, faz isso não. Eu esqueci o que eu ia falar. Peraí. TDAH tá passando como aqui? Sabe, voltei. André falou, Fátima falou. É muito fácil a gente falar para os outros. É muito fácil a gente louvar quando tudo está bem. É muito fácil falar de família quando a família está indo bem. Só que o Senhor não levanta pessoas que não têm experiência com Ele. Sabe, muitas das vezes a gente sobe para pregar para a família. E a primeira família que carece de oração é a nossa. Muitas das vezes a gente ora pela família dos outros e a nossa família, dentro da nossa família, está passando por desafios absurdos à beira de divórcio. E é quando você se questiona, Andréia, dizendo, marido, e agora? Como que a gente vai pregar se dentro da nossa família está passando por uma crise dessa? E é quando o Senhor levanta e nos acalma, e nos fortalece, e diz, mesmo que acontecer, eu posso restaurar. Eu não vou esperar estar tudo perfeito para pregar a palavra. Até porque não existe casamento perfeito. Esse homem lindo, modelo, com fisiculturista, um gato, não é perfeito. Eu, apesar de ser quase, também não sou perfeito. Amada pelo Senhor, Deus deu um marido lindo para ela. Ei, você acha que é normal? Você acha que sua família é normal? Não é não, é normal. Irmã, não tem dia que tu tem vontade de apertar o pescoço dele, mas embaixo da barba para não fazer estrago? Diariamente, irmã. Lucas 9, negue-se à vontade. Eu quero, mas eu não posso.
Tá ligado? Sabe? Mas a Bíblia vai dizer que Naamã reconhece que tem a lepra, reconhece que precisa de cura. O problema de hoje é que tem muita gente leproso, à beira da morte, mas não reconhece que precisa. A cura só acontece quando a gente reconhece que precisa. Muitas das vezes, porque a gente é usado por Deus, a gente acha que está tudo bem, mas que nessa noite você venha tirar a sua armadura e fala: Senhor, me sonda, vê o que tem de errado aqui. Vai, meu amor. Igreja do Senhor, Deus constituiu uma igreja nesse lugar para que você seja luz em meio às trevas. Deus constituiu uma igreja nesse lugar. Ele permitiu que fosse aberta uma igreja nesse lugar, porque é necessário fazer a diferença nesse lugar. Não é o quanto nós temos do Espírito Santo, quanto nós aparentamos ter do Espírito Santo. Não. É o quanto o Espírito Santo, Ele tem de cada um de nós. Não é o quanto nos posicionamos, nos colocamos de pé, oramos e expulsamos demônios. Não. É o quanto nos humilhamos perante a potente mão de Deus e declaramos o quanto nós dependemos da graça de Deus. E a graça é aquilo que nós merecemos, não merecemos, mas o Senhor, Ele derrama sobre nós. Há uma graça aqui nessa noite. O ar que eu e você estamos respirando é uma graça comum. Estamos respirando o mesmo ar, participando dessa mesma graça. Mas a graça de Deus para cada um de nós, graças específicas, graça e misericórdia. Misericórdia é aquilo que, como pecador, é o que eu merecia, o inferno. Mas pela misericórdia de Deus, Ele concede graça. Você não vai para lá mediante um posicionamento seu. O que vai fazer a diferença na nossa caminhada cristã é quando a luta bater na porta, porque ela vai bater. Quando a luta bater na porta, você vai aceitar o desafio de seguir em frente, mesmo chorando, entendendo que maior é o que está conosco do que o que está no mundo, ou você vai retroceder. Eu pedi ao Senhor, pastores, para me cuidar. Falei: Senhor, estava orando, às vezes a gente não sabe pedir direito em oração. Falei: Senhor, a tua igreja está esquisita. Eu vejo homens em cima do altar, bons pregadores, que falam que tem que ser feito, mas não fazem dentro das suas casas. Eu não conseguiria subir, eu prego também sozinho, ela também prega sozinha, quando a gente prega em cultos normais. Eu não conseguiria subir em cima do altar, pregar, sem a minha mulher sentada e recebendo através da minha vida. Eu não conseguiria isso. Porque ela me conhece, os meus filhos me conhecem, a minha sogra me conhece. Sabe, é ser de verdade. Porque o nosso Deus, Ele é a verdade. Entender que nós não temos nada. Moisés, ele subiu ao Monte Horebe. Monte Horebe significa o monte de Deus. O Monte Horebe, monte é de Deus. Moisés apacentava as ovelhas que não eram dele, era do sogro, era de Jetro. A única coisa que era de Moisés eram as sandálias, e Deus manda ele tirar. É quando nós nos achegamos à presença de Deus e falamos: eu não tenho nada, Senhor. Agora achamos que podemos evangelizar, porque eu sou pastor, então eu tenho um lugar privilegiado na mesa. A mesa do rei, ela nos iguala. A única coisa que faz, a única diferença na mesa do rei, na Canaã celestial, a única coisa que vai fazer a diferença é a presença do rei. Pastor não tem lugar privilegiado. Evangelista, presbítero não tem lugar privilegiado. Somos filhos,
por adoção, herdeiros de Deus. E precisamos dar uma direção para nossa família. Sabe, outro dia acho que a André estava nesse culto, que o Senhor trouxe um discernimento no meu coração. Num tempo em que as mulheres estão querendo ser empoderadas, num tempo em que as mulheres estão aparecendo, o Senhor tem pegado servas e levado de volta para casa. O Senhor tem pegado mulheres e levado para a beira da pia, para chorar e orar enquanto lava a louça. Mulheres que estão tendo coragem e a ousadia de parar e sentar e assistir um filme. Mulheres que estão tendo coragem de sentar e assumir um lugar à mesa. Lá em casa nós fizemos um pacto. Celular à mesa, não. Nunca mais. Porque a gente perdeu o assunto, não tinha mais assunto. No começo os filhos reclamam um pouco. Mas depois, a gente acaba se conhecendo mais ainda como família. O João é menor. E aí vem me agarra. Mamãe, eu te amo, não sei o que. Agarra, beija. E agora está adolescente. E ele quer sentar na mesa e ficar no celular. Essa semana ele foi completamente ríspido comigo. Eu falei assim, fale comigo direito. Olhe para mim para me responder. Fale comigo direito, garoto. Eu sou a sua mãe. Você sabe quantas crianças queriam ter uma mãe à mesa e não tem? E você está desprezando. Escute aqui, adolescentes. Depois não vai adiantar, está na beira do caixão chorando e desmaiando. É para valorizar enquanto está vivo. É para valorizar hoje. As meninas, aqui não tem nenhuma dessas. Mas chega da escola, não tem coragem de lavar uma louça para a mãe. Não arruma uma cama. Ei! Vai dizer que ama isso? Tem gente se retirando, não entendi. Sabe? Foi lavar a louça. Ei! O Senhor quer restaurar. O Senhor quer restaurar. O Senhor quer fazer com que a gente tenha uma vida de verdade. O Senhor quer que pais passem a pedir perdão para os filhos. Que filhos peçam perdão para os pais. O Senhor quer que a gente não seja só na igreja, quer que a gente seja dentro de casa. Essa semana eu fui para o shopping com o meu amado e ele me pagou uma carne seca com aipim, aleluia. Aleluia, pode aplaudir forte. E a gente ficou batendo papo e dava até um selinho. E o fogão ainda ganhou, cara. Tava dando o jogo do fogão. Ei! Eu falei pra ele, eu falei, gente, volta aqui, volta. Irmão, ainda não tá com a oportunidade. Corta o microfone dele, por gentileza. Ei! Homens, eu vou falar porque o Senhor me autoriza. Alex disse que eu estou sem filtro, mas eu vou falar. Porque eu sinto de falar. Homens que entram pela igreja de mão dada, mas que são violentos com palavras dentro de casa, que maltratam as mulheres. Mão de vaca, mão de porco, não sei. Que fala com a mulher de qualquer jeito. Ei! Mulheres, nós somos quase perfeitas, mas a gente é chata.
Quem tem esposa nível hard aí? A minha esposa é nível hard, irmão. Esses dias... Não, vou abrir o coração aqui agora. Esses dias, um amigo meu, ele passou a ser pastor titular lá em Rio da Prata, em Bangu. E aí eu falei, não, vou lá, porque meu amigo, congregamos juntos, vou lá prestigiar meu amigo, estar com ele nesse momento. Eu estava cansada. A Dani estava cansada, ela ficou em casa com o João Pedro, nosso menorzinho, e eu chamei um amigo que congrega conosco, lá o meu Timóteo, que anda comigo, o nome dele é Israel. Falei, Israel, vamos ali em Bangu comigo? Ele, vamos, pastor. Eu estou dentro do carro e nós fomos. Só que o Israel, cara, pensa num cara bonitão. Cara, ele e a esposa dele lá são os modelos lá da igreja. Aí ele passou o perfumão dele e fomos. Irmãos, 2 dias depois, essa mulher entrou no carro. Quando ela entrou no carro, ela fez assim, nível hard. Alguém andou nesse carro. Não, quando eu ia falar, eu tentando lembrar, né, irmãos? Cara, e agora? Não dou carona para ninguém. Aí quando eu lembrei do Israel, quando eu ia falar lá, tudo bem, é perfume de homem. Eu falei, cara... Eu vi aquele filme, aquele seriado do aeroporto na televisão, dos cachorros que farejam droga no aeroporto. Falei, cara, tu podia ser funcionário federal, cara, farejando droga. Ó, a revista aquela mala ali. Que narizinho. Esposa nível hard. Ei, já que tu entrou nessa. Ei. Vamos voltar para a seriedade, vamos. Ei, é muito sério isso. Vamos voltar. Homem, não fica abraçando mulher dos outros, não. E mulher casada também não fica abraçando um homem casado, não. E nem homem solteiro, muito menos. Tem homem que gosta de orar pelas irmãzinhas, né? Aqui não tem isso, não. Mas aí tem uns varão que gostam de orar pelas irmãzinhas. Ora no cangote. Eu tenho que te mostrar uma revelação. A gente aconselha casais há bastante tempo, famílias há bastante tempo. Tem mulheres que são casadas há 20, 30 anos e não sabem quanto que o marido ganha. Não tem acesso à conta do marido. Não pode olhar o celular do marido. Isso é o quê? Teve um casal que virou para a gente e falou, pastor, eles são de outra igreja, a gente queria que vocês fizessem o nosso casamento. Falei, varão, já falou com o teu pastor? Você tem pastor? Aí, não vai ser na igreja não, vai ser lá, porque vocês fizeram uma palestra, queria que vocês fizessem, vocês marcaram a nossa vida, e falou, eu falei, tudo bem, conversa com o seu pastor, depois a gente volta a se falar. Falou com o pastor deles, eu conheço o pastor dele, tem contato, falei com o meu pastor, que é tudo da ordem lá para não dar problema. Aí nos encontramos com um casal. A primeira pergunta que eu fiz para eles, por que é que vocês querem casar? Porque é bonito, irmãos, a gente falar, eu quero casar, pastor, porque eu quero fazer ela feliz. Um segredo, maltratando, falando de passado. Aí às vezes a pessoa vem com filhos de um relacionamento que não deu certo, vem marcada de um camarada que foi abusivo, aí a menina, tudo que ela mais quer é recomeçar a vida dela do lado de um cara bacana, um cara legal, ser feliz. Aí vem outro lá, o camarada, do jeito de ser mais legal. Para que a gente casa? Para que vocês querem casar? Aprenda, a gente casa é para santificar um ao outro. A gente casa para a gente poder ir junto nos desafios da vida. Mas se eu não dedicar tempo em conhecer essa pessoa aqui, vai chegar uma hora que ela vai estar frustrada do meu lado, porque ela tinha sonhos e eu não sabia. Nós nunca conversamos sobre os sonhos dela. Então não ajudei ela a realizar os sonhos dela. Casais que são casados há muitos anos, vem pandemia, ninguém pode sair para trabalhar. Olharam para dentro de casa um para o outro, a gente não se conhece há tantos anos casado, se separaram. Casal crente. Porque não dedicaram tempo em conhecer um ao outro. Não dedicaram tempo em conhecer os filhos. A gente precisa dedicar tempo em conhecer o nosso cônjuge. A gente precisa dedicar tempo em conhecer os nossos pais, os nossos filhos.
Ei, entenda uma coisa. Talvez você diga, mas meu pai não era crente, meu pai não é crente. Você é. Então comece em você algo novo. Começa a partir de você a mudar a sua história. Eu sou filho de... Meu pai é filho de italiano. E minha avó era portuguesa. Já deu para ver, né? Já deu para ver o que eu ganhava do meu pai, né? Cara, meu pai foi criado, quando eles vieram para cá da Itália, foi lá para Itaúcara, interior do Rio, foi esconder lá no meio do canavial, cara. Meus tios foram trabalhar no canavial com meu pai não tem nem 3ª série primária. Para poder falar que ama. Eu nunca ouvi meu pai falar. Eu ouvi uma vez. Mas se ele não recebeu do pai dele, é isso que eu vou dar para o meu filho? Que comece algo novo a partir da minha história. Eu cheguei para o meu pai, eu abraço meu pai, beijo meu pai, falo que eu amo meu pai. Eu viro para os meus filhos, falo que amo meus filhos, beijo meus filhos. Se eu me encontrei com o meu Jesus, se eu tive um encontro real com Ele, se você teve um real encontro com Ele, meu irmão, algo novo tem que acontecer a partir da sua vida, porque aonde Jesus passa, alguma coisa acontece. Sabe, a Bíblia diz que Naamã encontra o caminho da cura. Ele aceita entrar nessa rua da cura. Ele aceita entrar no caminho da cura. Mas o caminho da cura não é fácil. E a doença que ele tinha chamava-se lepra. E a lepra se contamina através da saliva ou do contato com a ferida. Se você tem uma ferida, se eu tenho uma ferida, quem está correndo risco de morrer é quem está perto. Muitas das vezes a gente está matando é quem está do nosso lado, é quem a gente diz que mais ama. Diz que ele vai pelo caminho da cura, mas Eliseu não facilita a vida dele. Ele sobe a rua do Eliseu. E quando chega lá, Eliseu não abre o portão para ele, manda um recado. E diz, vai lá e mergulha 7 vezes no Jordão que você vai ficar curado. Mas ele se revolta e prefere desistir. Sabe por quê? Vou falar. Porque muitas das vezes é mais fácil fazer campanha do que pedir perdão. Porque muitas das vezes é mais fácil subir um monte do que se humilhar e dizer eu estou errado. Porque muitas das vezes é mais fácil fazer 30 dias, 40 de jejum do que tomar uma postura dentro de casa. Sabe, ele desiste e alguém vira para ele e fala, se fosse algo mais difícil você faria. Por que você não vai lá e mergulha? E aí sabe o que eu entendo? Eu entendo que muitas das vezes para a gente mergulhar, André, a gente precisa abrir mão da armadura. Para a gente mergulhar de verdade, a gente precisa abrir mão da arma de defesa e da arma de ataque. Tinha um monte de gente com ele, a Bíblia não diz que ele estava sozinho. E talvez quem estava perto dele era quem batia no ombro dele e dizia, você é o cara. Eu nunca vi um pai de família tão bom igual você. Eu nunca vi um líder tão honesto igual você. Eu nunca vi um pastor tão bom igual você. Eu nunca vi nada. E aí o cara se encheu. Só que no momento em que ele vai mergulhar, não tem como mergulhar sem expor a ferida. Não tem como mergulhar se escondendo. Não há lugar aonde a água deixe de alcançar. Ela vai penetrar em todos os lugares. Se você não está disposto a ser curado, não tente mergulhar. Não tente. Não tente mergulhar. O Senhor quer curar a nossa vida. O Senhor quer curar a nossa família. O Senhor quer curar os nossos filhos. O Senhor quer nos lavar e nos usar, não
Como pessoas que estão prestes a morrer. Quantos vocês já viram que estava nessa labuta e parou e morreu e ficou para trás e desistiu e o casamento acabou e é isso. Mas o Senhor quer que a gente seja servo de verdade. O Senhor quer que a gente seja crente de verdade. O Senhor quer que a gente seja de verdade. Esses dias nosso filho passou por um processo muito difícil no casamento. E a esposa levou ele num encontro de casais e foi muito bonitinho. Aí ele assistiu a palestra. E aí, gostou? Gostei. Mas eu gosto mais quando meu pai e minha mãe falam. Que coisa linda. Que não é vaidade não, é uma alegria no nosso coração de saber, cara, o guri parecia que não estava nem aí quando ouvia a gente, mas ele ainda compara a gente para o bem. Sabe, a nossa história não foi difícil, não foi fácil. O nosso casamento não foi fácil. Quem está aqui sabe, um dia, se a gente tiver oportunidade para voltar, a gente conversa, né, marido? A minha adolescência não foi fácil. E teve um dia que o Senhor agora, na segunda onda da pandemia, a gente foi a uma junta de missões. E o Senhor nos levou lá. E eu voltei de lá com a missão de lavar os pés dos meus pais. E pedir perdão pelos erros da minha adolescência e da minha juventude. E eu lembro que a gente chegou no Rio, foi direto para a casa do meu pai. E por incrível que pareça, o meu irmão estava lá. Meu irmão era muito magoado com meu pai. Mas o meu irmão estava lá nesse dia e só estavam os filhos. Ele morava perto de praia, e quem tem casa de praia sabe que as visitas sentem muita falta das pessoas que moram perto de praia, né? E querem estar lá todo final de semana. Mas nesse final de semana, ninguém sentiu saudade, graças a Deus. E eu falei, Alex, intercede. Eu coloquei uma bacia, coloquei uma água quente, comecei a pedir perdão. Falei, pai, mãe, me perdoa. Me perdoa por não ter sido quem vocês queriam que eu fosse. Me perdoa, e comecei a pedir perdão lá de trás. A minha mãe chorava de sacudir, e o meu pai, durão, ficou muito emocionado. Ele era aquele sargento. Isso foi dia 30 de janeiro. E o meu irmão olhando aquela cena. O meu irmão estava afastado do caminho do Senhor. Meu pai parou, olhou. Porque quando você pede perdão, você mexe no mundo espiritual. E o meu pai começou a dizer, eu quero pedir perdão a vocês pelo pai que eu fui. E aí ele começa a justificar. Eu nunca tive pai, porque quando eu fui conhecer o meu pai, ele fugiu de mim. E eu jurei para mim que os meus filhos não passariam pelo que eu passei, que eles seriam muito fortes. E ensinar os filhos a ser forte era ser um sargento que estava adestrando a gente para a vida. E ele virou e falou, eu tenho muito orgulho dos meus filhos. E aí o meu irmão, emocionado, começa a dizer, pai, você nunca me tratou como filho, você sempre me tratou como empregado. E ali houve um conserto na família. 15 dias depois, no auge da segunda onda do Covid, o meu irmão pega a Covid, e quem socorre o meu irmão é o meu pai. Meu pai interna meu irmão na quarta-feira à noite. E a gente interna meu pai na quinta-feira. O meu irmão voltou. E o meu pai não voltou. E o Senhor falou no meu coração, filha, eu te dei a oportunidade de acertar as contas. Ei, família. Hoje a gente brinca. E tudo lembra ele. E quando a gente faz alguma coisa que ele recriminava, se Paulo Pires fosse vivo. Na nossa memória, ele continua ativo. Mas aquela algema caiu por terra naquela noite. Sabe, o tempo é hoje.
Família é sorrir hoje, é pedir perdão hoje, é dizer que ama hoje. A minha família é uma loucura, Alex não aguenta. Sabe, jovens, Vai. eu cresci ouvindo. Minha mãe falava que ela não deu sorte com o filho. Foi a palavra que eu cresci ouvindo. E quando eu conheci meu sogro, a família da Dani, uma loucura, sabe? A família, todo mundo junto, todo mundo sentando na mesa, comendo, uma loucura, assim, sabe? Mas Sem educação. sem educação. Mas o meu sogro me amou de verdade, sabe? Ele olhava para mim e ele falava assim, falava com a Dani, calma, calma. Meu sogro, ele sempre acreditou em mim. Saiba, jovens, que na vida vocês vão encontrar pessoas que vão querer frustrar a sua caminhada, mas sempre haverá pessoas que acreditarão em vocês. Sempre terão pessoas que darão crédito em vocês. Não virei as costas para meus pais por causa disso. Não cresci magoado, não. Porque eu entendi que se eu encontrei com Jesus e Ele encontrou comigo, se meu pai e minha mãe não me davam, eu tenho que dar a eles. E hoje, todo problema que tem, chama lá o Alex. Eu sou o primeiro pastor da minha família. Deus começou uma história nova através da minha vida, para minha família. Deus pode começar algo novo através da sua vida, que vai impactar toda a sua família. O poder do perdão, ele é maravilhoso. Eu escrevo a respeito de perdão. Interessante é que quando uma pessoa ela não perdoa, ela está bebendo um copo de veneno, querendo que a outra morra. Malaquias, último livro do Antigo Testamento, no capítulo 4, verso 5, diz assim: Vede, eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. É o Senhor que está falando que vai ferir a terra com maldição. Não tem nada de diabo ali. É Deus que está falando que se o filho não converter o coração dele aos seus pais, e se o pai não converter o coração aos seus filhos, o Senhor virá e ferirá a terra com maldição. Mas o que é a maldição? A maldição é aquilo que indica uma desordem espiritual na nossa vida. Vou explicar melhor. Quando a gente está com uma dorzinha de cabeça do nada, estou com uma dorzinha de cabeça, o que a gente faz? Vai lá e toma uma dipirona, porque sentir dor é ruim. Ninguém gosta de sentir dor. Só que a dor, ainda que ela seja ruim, ela é boa, porque ela indica que tem algo, que há uma desordem no nosso organismo. Eu acho que eu comi alguma coisa e não me fez bem, estou com dor de cabeça, ou alguma outra desordem no meu corpo. Espiritualmente, a maldição é isso. E aí as pessoas atribuem a maldição hereditária. Não. Desordens espirituais é aquilo que nós temos poder pelo Espírito Santo para resolver e não resolvemos. Perdão é uma dessas coisas. Acabou o tempo, marido. Acabou? Esse relógio não é convertido, não. Então, deixa eu terminar aqui. Tem uma aqui que eu não posso deixar de falar. João Batista, quando Jesus ele vai até João Batista, seu primo, e Jesus ele fala: olha, convém que eu passe pelas águas para cumprir as escrituras.
E é uma passagem que eu e você nós conhecemos, porque está registrado na Bíblia. E diz que o Espírito Santo veio em forma de pomba, e ouve-se uma voz, no momento em que João está batizando Jesus, e está relatado na nossa Bíblia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Em outras traduções bíblicas, esse é meu filho querido, a alegria da minha vida. Não importa qual seja a tradução, o que importa é a veracidade, a verdade da profecia. O que está acontecendo ali? Jesus, ele está indo se batizar. E aí o pai fala que o filho é o filho amado, e que ele tem alegria na vida do filho dele. Deus, o próprio pai, falando a respeito de Jesus, do filho, para Jesus, do filho, saber que ele é amado pelo pai, e para todos que estavam lá, testemunhas oculares, saberem que Jesus é o filho amado de Deus, e deixou registrado, para hoje há mais de 2000 anos, eu e você que temos um exemplar da Bíblia ou no celular, quando nós lermos, saber que Jesus é o filho amado de Deus. Se o pai falou que Jesus, que o filho é o filho amado dele, isso é uma chave para famílias. Diga para o seu filho, você que é pai, que ele é a alegria da sua vida. Porque se você não criar essa identidade de filho amado, lá fora vai ter outras pessoas falando mentiras a respeito da identidade do teu filho, e ele vai acreditar. Você, jovem, é filho amado de Deus. Você, meu irmão, minha irmã, 30, 40, 50, 60, 70 anos, você é filho, você é filha, amado, amada de Deus. João 3,16. Ele amou tanto ao mundo, a expressão máxima do amor, ele é o amor, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Coloque-se de pé.